Nesse instante, passamos ao horário destinado à tribuna livre, com as seguintes regras: 15 minutos no máximo para a explanação do convidado, 30 minutos no máximo para saudações e questionamentos dos vereadores, limitando-se as perguntas a 1 minuto e 30 segundos por vereador, e as inscrições para saudações e questionamentos ao convidado deverão ser feitas pelo sistema no campo à parte, conforme requerimento 076-00011-2022, de autoria do vereador Sidney Toaldo. O horário da tribuna livre está destinado ao Dr. Reitan Ribeiro, cirurgião com residência em oncologia cirúrgica pelo Hospital Erasto Gettner, que discorrerá sobre o tema preservação de fertilidade em mulheres com câncer pélvico. Agradeço, obrigado aí por lembrar da gente, Só para os alunos entenderem, nós estamos agora, toda quarta-feira, nós temos uma tribuna livre, onde pessoas da sociedade civil vêm à Câmara Municipal para discorrer sobre um assunto de interesse público, interesse da cidade. Após a tribuna livre, nós teremos a votação dos projetos que estão na ordem do dia. Então, aproveitando a presença do Dr. Reitan Ribeiro, que faz parte do Hospital Erasto Gettner, também aqui deixamos novamente os sentimentos de todos os vereadores. Dr. Luiz Negrão, que faleceu, Luiz Antônio Negrão, liderança importantíssima na medicina do Paraná, do Brasil, que infelizmente faleceu no último final de semana. Mais uma vez aqui os nossos sentimentos a todos os amigos, familiares e também a todo o corpo clínico de funcionários do Hospital Erasto Gettner, que ele era uma pessoa muito querida no hospital e por todos nós curitibanos. Então agora convidamos o vereador Sidney Toaldo para que faça a saudação oficial da casa e conceda a palavra ao convidado. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras, servidores da casa, quem nos assiste pelas redes sociais, os alunos da Escola Everest, que aqui hoje presenciam mais uma sessão plenária da Câmara Municipal. É com muita honra que venho a esta casa hoje trazer a tribuna livre, Dr. Reitan Ribeiro. Uma satisfação, tá, doutor? E já de antemão, manifestando também nossos sentimentos a todo o quadro do hospital pela, infelizmente, precoce morte do Dr. Luiz. Que Deus o ponha num bom lugar, porque ele salvou muitas vidas. Dr. Reitan é um cirurgião com residência em oncologia cirúrgica pelo Hospital Erasto Gettner, Hospital do Câncer do Paraná. Graduado em medicina pela Universidade Federal de Porto Alegre e residência de cirurgia geral no Hospital Governador Celso Ramos. Nasceu em Santa Catarina, né, doutor? Mas hoje é paranaense. Participa de protocolos de pesquisas nacionais e internacionais, com mais de 20 publicações científicas internacionais. Nesta tribuna livre, ele abordará a prevenção de fertilidade em mulheres com câncer pélvico, assunto na qual tem vasta experiência e estudos com resultados conhecidos mundialmente. Suas pesquisas evidenciam a importância da preservação da fertilidade em mulheres diagnosticadas com câncer, mas principalmente ressaltam o alerta da importância da prevenção desta doença. Então eu já chamo aqui à frente, Dr. Reitan, que venha fazer a sua apresentação. Lembrando aos vereadores e às vereadoras que as inscrições para perguntas após a explanação serão feitas no campo do à parte do sistema. Por favor, convido ao Dr. Reitan Ribeiro que fique à vontade para que comece a sua explanação. Bom, bom dia a vossas senhorias. Quero agradecer muito pela oportunidade, é um prazer enorme estar aqui. Agradecer em especial ao vereador Sidney Toaldo pela oportunidade. E eu sei que o nome pode parecer assustador, sabe? Mas eu preparei para vocês, assim. Eu vou tentar falar de uma forma que na verdade, eu vou contar uma história. Eu não estou aqui para ensinar ninguém coisas extremamente técnicas. Então, embora eu vou mostrar como o câncer pode afetar a fertilidade, eu vou mostrar como é feito o desenvolvimento de uma nova técnica cirúrgica, vou mostrar algumas coisas de resultado do tratamento, mas principalmente eu quero deixar claro como é importante apoiar os pacientes com câncer e como é importante e como a gente precisa de vocês para apoiar a pesquisa e desenvolvimento
em saúde. Meu sonho é ser mãe. O sonho da minha mãe é ser vó. Eu sempre pensei em ser mãe e construir uma família. Eu estava no auge da preparação. Daqui pra frente sua vida vai mudar. Você não vai poder ser mãe. Quando eu soube que eu não poderia ter essa chance, foi o momento mais difícil. Praticamente abriu um buraco no chão, assim, que eu não sei agora. Não foi possível a gente detectar o que estava passando. Então nós já vamos aumentar um pouquinho. Já vamos aumentar e repassar. Para contextualizar, eu vou explicar, eu vou falar um pouquinho mais longe. Eu vou mostrar um vídeo porque eu quero contar uma história. E eu vou contar a história de duas mulheres. E baseado na história delas, eu vou explicar para vocês a importância de todas essas coisas. Meu sonho é ser mãe. O sonho da minha mãe é ser vó. Eu sempre pensei em ser mãe e construir uma família. Eu estava no auge da preparação. Daqui pra frente sua vida vai mudar. Você não vai poder ser mãe. Quando eu soube que eu não poderia ter essa chance, foi o momento mais difícil. Praticamente abriu um buraco no chão, assim, que eu não sei e agora. Antes de completar 30 anos, Karen descobriu que tinha um lipossarcoma, um tumor no tecido de gordura do quadril. O tratamento para esse tipo de câncer pode incluir sessões de radioterapia. E a radiação usada para destruir as células cancerígenas atinge o útero. Ela recebeu a notícia de que ficaria estéril. Tu descobre que o tratamento é a tua cura e ao mesmo tempo que daqui a pouquinho vai estragar um órgão teu. Isso foi uma coisa bem complicada, porque o meu útero, tava tudo bom, não tinha nada ali. Então a radiação iria afetar esses órgãos bons. Eu ia estragar algo pro meu futuro. Bom, o que acontece, para vocês terem uma noção, por ano, no geral, no Brasil, a gente tem mais de 2.000 mulheres, em torno de 3.000 mulheres que vão precisar de radioterapia da pelve, e são mulheres que não tiveram filhos ainda. Acontece que tanto o ovário quanto os outros órgãos da pelve são extremamente sensíveis à radioterapia. E uma vez que essas mulheres precisam de radioterapia, tudo que está próximo da região do que precisa de radioterapia para tratamento do câncer acaba perdendo função. Então o útero deixa de funcionar, a parte interna que chama-se endométrio deixa de funcionar, as trompas param, o ovário deixa de funcionar e essas mulheres entram em menopausa. E muitas delas têm 20 anos, têm 30 anos, são mulheres bastante jovens. Por que isso acontece? Quando a gente faz radioterapia, basicamente é um feixe que você tem de radiação que atravessa o corpo de uma ponta na outra. Embora você queira tratar uma área específica, esse feixe atravessa o corpo inteiro da paciente e vai deixando um rastro de dano. O que a gente faz é usar vários eixos, e o somatório desses eixos vai concentrar a dose numa região. E essa é a dose que eu uso para tratar. Mas como vocês podem ver nesse desenho, à medida que eu movimento a máquina de radioterapia, tudo que está próximo acaba sofrendo com a radioterapia. Então, mesmo que eu tenha um útero normal, essa mulher vai perder a fertilidade por conta do tratamento do câncer. Então, é o que a Karen diz, a minha cura também é o meu fardo, que é perder a fertilidade. Então, isso é uma coisa que muitas mulheres no Brasil passam todos os anos. E que opções hoje essas mulheres costumam ter? Elas podem congelar embriões, elas podem vitrificar ovos, eu sei que são nomes difíceis, Tudo isso, de forma geral, envolve muito dinheiro, atrasa o tratamento dessas pacientes e tem um terceiro problema que talvez seja o mais grave. Uma vez que elas não podem ter filhos, elas vão precisar de outra mulher para gerar esses filhos, elas acabam perdendo os parceiros também. Então, diante de toda a situação que essa mulher tem, de estar com câncer, de precisar fazer o tratamento, elas ainda com frequência perdem os parceiros. E tudo isso a gente não tem acesso pelo sistema de saúde, então a gente tem 80%, às vezes mais 90% da população que não tem acesso a sequer essa opção. E jamais elas vão conseguir engravidar. Por quê? Porque o útero não funciona. Eu posso até tirar o óvulo e fertilizar ele, mas essa mulher não vai poder engravidar. O mesmo aconteceu com Franciele. Ela precisava tratar um câncer no reto, parte do intestino grosso. Na época ela se preparava para ser mãe. E viu seu sonho ir embora. Eu ia perder o útero, eu não ia poder ser mãe com 26 anos, na flor da idade, Foi quando um médico sugeriu a ela uma alternativa inédita, um procedimento experimental chamado transposição uterina.
Em 2015, Franciele se tornaria a primeira paciente a se submeter a esse tipo de cirurgia. Se é para ter uma esperança de eu ter um filho e também dar a esperança para outras mulheres ter filho, vamos fazer. O método foi desenvolvido pelo cirurgião oncológico Reitan Ribeiro, em Curitiba. No geral, ela é realizada por uma técnica minimamente invasiva e a ideia é soltar o útero da pelve da mulher. A transposição uterina é um procedimento em que os órgãos reprodutivos da mulher são transferidos para a parte de cima do abdômen. Quando o útero sobe, a vagina é temporariamente fechada e a região do colo passa a ser conectada ao umbigo, que é aberto para liberar o fluxo menstrual. O procedimento é desfeito quando o tratamento de radioterapia termina. O útero ele continua funcionando normalmente. A função ovariana é normal durante todo o tratamento e quando eu encerro o tratamento a gente bota de volta e se encerra essa etapa da vida dela. Bom, então esse é o princípio dessa cirurgia que a gente propôs e tem realizado. Eu estou feliz que a professora tirou as crianças da sala, porque eu vou mostrar algumas fotos que talvez ela tivesse dificuldade em explicar. Mas basicamente isso é baseado em algumas cirurgias que a gente já faz há algumas décadas e foi a junção do entendimento de que o útero você pode movimentar ele. A gente vê isso, por exemplo, em cirurgia de mama, que você tira um músculo de uma parte e usa para reconstruir a mama das pacientes. A gente usa isso em várias coisas em cirurgia, não tem nada de excepcional nisso. O excepcional foi que foi a primeira vez que a gente fez isso com o útero. Então, basicamente, o que a gente desenvolveu foi, em vez de fazer a radioterapia com o útero na pelve das pacientes, é isso que ele mostrou na reportagem, o Bruno, a gente tira o útero, põe ele para cima, e aí a paciente faz a radioterapia, então eu não danifico esses órgãos, e depois a gente coloca ele de volta na pelve, e essas pacientes voltam a ter uma vida absolutamente normal. Eu vou mostrar algumas imagens, se vocês têm algum problema com isso, eu sugiro que não olhem, mas depois eu aviso, acabou as imagens, eu faço isso com minha esposa em filme de suspense também. As pessoas me perguntam como é que o útero fica no umbigo. Essas pacientes têm ciclos menstruais pelo umbigo. E por incrível que pareça, eu sei que muita gente diz assim, nossa, mas isso, médico é esquisito, né? Mas eu digo para as pacientes assim, se você tiver os ciclos pelo umbigo, é o dia mais feliz da sua vida, porque significa que funcionou. Então, quer dizer que o útero está funcionando. Como é que é a vida dessa paciente depois, durante a cirurgia, quando o útero dela está na parte de cima do abdômen? Essa é a Karen, a paciente da reportagem. 15 dias depois da cirurgia, isso com o útero no abdômen superior, então elas têm vidas normais. E isso é um colo do útero. Quem nunca viu um colo do útero é assim que se parece. Esse é o colo do útero depois que a gente põe no lugar, durante a cirurgia, e 6 semanas depois, ele é exatamente igual a de uma mulher que nunca fez uma cirurgia. Quem é curioso para saber como é que é o útero dentro da barriga, essa é uma imagem do útero de uma das pacientes. Então, o útero reposicionado com a reconstrução, dá para ver os pontinhos ali, e 6 meses depois, ele é um útero absolutamente normal. Agora vocês podem voltar a olhar. Esse primeiro caso foi publicado em 2017, essa é a revista mais importante do mundo de fertilidade, e quem fez isso foi uma equipe... Desculpa. Obrigado. Uma equipe extremamente jovem, extremamente capacitada, e formado aqui no Paraná. E aí vem uma das coisas que eu gosto de falar, porque em medicina médica é extremamente crítico, e quando a gente vai mostrar coisas novas, a gente sempre tem muito medo, sabe? Porque sempre tem medo de ser recebido. E quando a gente desenvolveu a técnica, eu escolhi apresentar pela primeira vez no Congresso Americano de Tumor Ginecológico, e foi super legal. As pessoas me perguntavam assim, por que você resolveu apresentar nesse congresso especificamente, né? Eu disse assim, porque eu vou estar entre amigos. Então é muito importante você estar entre amigos quando você desenvolve coisas, porque eles que vão te dar apoio, eles que vão te suportar, e talvez no momento de dificuldade sejam eles que vão te ajudar a levantar. Porque eu não sabia como as pessoas em geral receberiam isso, porque eu achava que talvez eu apresentasse e eu podia ser vaiado. Quando você faz coisas novas em medicina, o médico é extremamente crítico, né? Então, essa é uma foto da apresentação da época, e essa foi a plateia. Então, talvez a reação... Eu imagino quando eu mostro essa foto do umbigo, né, com o ciclo menstrual,
os médicos também ficam impressionados. Então, isso é uma foto das pessoas quando estavam assistindo lá. Eu tive a felicidade que foi super bem recebido. Esses são alguns dos professores que eu admiro muito até hoje. Na época, eles são super referências mundiais no assunto. E eles fizeram fila assim, para me cumprimentar depois da apresentação. Então, é aquela hora que você diz assim, eu acho que eu consegui chegar onde a gente queria. E aqui aconteceu uma outra coisa também extraordinária. Essa é uma foto minha na plenária. Se vocês repararem, aquela mocinha de casaco vermelho é uma das pacientes. Ela é fisioterapeuta, a Franciele fez questão de assistir. E aí vocês podem imaginar o medo que eu tive durante a apresentação, pensando assim, e se eles me vaiarem? E a paciente está aqui, né? Então, felizmente, a repercussão foi muito boa. Mais uma curiosidade para vocês saberem. O próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês, talvez é difícil eu descrever para vocês a emoção de você criar uma coisa nova, mas eu vou mostrar um vídeo de um americano que é de Nova York, que é do Hospital do Câncer mais famoso do mundo, que é uma instituição de Nova York, quando ele fez o primeiro caso de transposição dele, e ele me mandou o vídeo, tá bom? Então, talvez isso dê uma noção do que é fazer alguma coisa que você nunca fez nessa área, né? Está em inglês, mas eu acho que vai ficar bem fácil de entender o que está acontecendo. Esse é o útero, está de lado, assim, mas é o útero. E ele vai injetar um líquido verde para ver se o útero está chegando sangue no útero. Oh yeah! Oh, it's green everywhere. The cervix is green. The fundus is green. Everything's green. Love it. It's Christmas. Oh yeah! Oh yeah! Então, é muito gratificante também você ver uma coisa que a gente está criando aqui e as pessoas estão adotando em outros países. Aqui tinha uma imagem, acho que a imagem acabou não passando. Hoje, no mundo, a gente tem mais de 40 casos, que pelo menos que eu sei, a gente deve ter outros casos. Eu tenho que agradecer muito o Dr. Mário Leitão, ele é português, radicado nos Estados Unidos, e ele é um dos grandes incentivadores, e isso também ajudou muito, porque a gente, quando você tem uma coisa nova que é proposta por um latino, não é muito fácil em medicina, sabe? Então, o fato de você ter um americano num centro de referência estimulando as pessoas a fazer também ajudou muito. Então, eu tenho que agradecer. Até agora, 40 mulheres fizeram a transposição do útero no Brasil e em outros países. Segundo o Dr. Reitan, aqui o procedimento ainda é feito por meio de protocolo de pesquisa. Em hospitais autorizados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o tratamento é gratuito. É um procedimento brasileiro, né? Então, a gente tem muito orgulho porque é um procedimento que foi criado aqui e que agora está sendo adotado no mundo inteiro. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica considera esse procedimento um marco. O desenvolvimento de um procedimento como esse mostra que a cirurgia do câncer ela tem várias faces. Ela é importante para tratar a doença, sem dúvida, mas ela também pode ter essa face preocupada com a qualidade de vida, no caso, a chance de reprodução, a chance de ser mãe. Era uma possibilidade, né? Porque o não eu já tinha. Então eu vou tentar salvar algo bom dentro de mim, que era o meu filho. Karen, hoje com 33 anos, fez a transposição uterina em 2018, no Hospital Erasto Gettner, com o Dr. Reitan Ribeiro. Em seguida, em Porto Alegre, passou pelo tratamento de câncer no quadril com radioterapia. Ao final, foi submetida à segunda cirurgia prevista no procedimento de transposição uterina, para recolocar o útero na região pélvica. E aqui eu acho que eu queria mostrar para vocês a importância que tem o apoio de vocês nesse processo, porque sem o suporte institucional, tanto político como administrativo, né, até o apoio de eu estar aqui e poder falar para vocês sobre isso é muito importante, porque sem isso a gente não consegue desenvolver essas coisas, a gente não consegue atingir essas mulheres. Então a gente precisa de ajuda. Esse é um procedimento desenvolvido no Erasto, é uma cirurgia que os pacientes não pagam nada, a gente não cobra nem do SUS, por ser um procedimento experimental, quem paga a cirurgia é o hospital. Nenhum dos médicos ganha nada, eu não ganho nada, não estou preocupado com isso, claro, o retorno é muito maior do que isso, mas a gente precisa de ajuda, porque tudo isso custa dinheiro, tudo isso custa tempo, tudo isso precisa de educação, a gente precisa de investimento de longo prazo. Então,
Quando você vê o Erasto hoje, pensa que a gente está criando coisas, fazendo pesquisa, tratando os pacientes, trazendo mulheres para uma vida normal, a gente depende do apoio de instituições como essa. Eu não vou entrar em detalhes no caso, a gente tem mais de 15 casos hoje realizados no Erasto, todos, felizmente, com um resultado muito bom. Mas eu chamo atenção para algumas coisas. Essas pacientes têm vidas normais, elas têm ciclos menstruais normais, elas têm vida sexual normal. E, interessante, eu fiz questão de botar que elas trocam, desde que elas eram na cirurgia até hoje, 70% delas trocaram de parceiros. Isso quer dizer o quê? Elas continuam... É normal você trocar de parceiro. E é normal você ter um novo parceiro. E talvez você queira ter outros, e talvez você queira ter um filho, talvez você queira ter 2. Então, você manter a chance dessa mulher escolher o que ela quer para a vida dela, já tem o seu valor. Então, essa mulher poder ter a vida que ela merece ter. Apesar de todo o sofrimento que ela passou, ela poder superar e poder levar uma vida normal. Eu tive a felicidade de, com esse trabalho, conhecer vários países, apresentar isso em vários outros países, então isso tem ajudado muito, cada vez mais mulheres. Aqui são os países que já realizaram a cirurgia além do Brasil, né? Então são diversos outros países. E aqui, né, o professor Mário, que eu sempre boto, ele é um... Ano passado, já recuperada, veio uma surpresa. Eu estava na minha recuperação, quando eu vi que a minha menstruação atrasou, eu... tô grávida. E agora? Você fez quantos testes de gravidez em casa, desde de farmácia? Fiz esse baratinho, deu positivo. Eu pensei, não, isso aqui tá errado, não pode ser. Os médicos garantiam que o útero continuaria funcionando normalmente depois que voltasse para o lugar. Mas ainda faltava uma última resposta para comprovar a eficácia desse procedimento. Um bebê. Esse é o Nicolas, a primeira criança a nascer de uma mãe que fez a transposição de útero. Foi uma emoção muito grande, assim. Eu sabia que meu filho ia vir com saúde, com vida. E quando eu vi ele vindo perfeitinho, assim, fiquei muito feliz. A Franciele, primeira mulher a fazer a transposição uterina, também passou pelo tratamento de câncer e se recuperou. Ela quer ser mãe em breve. Hoje lembra com emoção daquele dia de 2015, quando aceitou ser pioneira do método que permitiu a Karen engravidar. Eu não consigo falar. É gratificante. Bem gratificante. E saber que eu dei a chance para essas mulheres, aí começou a fazer sentido tudo, sabe? Então, por isso que hoje eu só tenho gratidão. A Karen engravidou de forma natural, sem a necessidade de qualquer tratamento. O Nicolas nasceu com 2,6 kg. Ela é uma guerreira, né? Lutar por tudo isso e nos proporcionar, assim, uma bênção tão grande, né? Valeu muito a pena, porque hoje eu estou completa, com a minha família completa. Bom, eu quero agradecer muito a oportunidade. Eu espero ter acendido uma fagulha que eu sei que todos aqui provavelmente têm em relação a essa preocupação de devolver esses pacientes com câncer uma vida normal e a possibilidade de ser mãe, de constituir uma família. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Eu quero parabenizar profundamente ao vereador Sidney Tualdo por trazer esse assunto aqui à casa, muito bacana, muito interessante, e a gente fica muito feliz de ter uma tribuna livre como essa. Parabenizo também o Dr. Reitan Ribeiro pela sua apresentação. Nós vamos então, Dr. Reitan, fazer blocos de 3 vereadores que irão perguntar. Nós temos o primeiro bloco dos vereadores inscritos, vereadora Noêmia Rocha, que é a nossa presidente da Comissão de Saúde da Casa, vereador Ezequias Barros e vereador Mauro Bobato. Então, com a palavra, a vereadora Noêmia Rocha.
Muito obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar o vereador Sidney por trazer o doutor Reitan aqui. Parabéns, que inovador a essa técnica de transposição uterina. E a esperança que traz para a mulher. A gente, nós que somos mulheres, sabemos o quanto é importante você gerar vida. E quando você enfim, fica doente com um câncer, as esperanças quase que esvanecem. Daí vem um doutor Reitan que traz essa esperança de ter novamente a geração de um filho. Parabéns, eu fiquei emocionada também. Quando você se emocionou, eu já estava me emocionando aqui, por saber que é um brasileiro, que é da nossa terra, que é de Curitiba, que merece todo louvor, que merece toda a nossa gratidão enquanto parlamentares. Quero parabenizar também o doutor Adriano Lago, de trazer essa oportunidade no Hospital Erasto Guedes, que nós amamos. Como presidente da Comissão de Saúde dessa casa, doutor, nós buscamos enviar emendas parlamentares que dá condições, e aí a gente faz parte, se sente parte desse grande avanço. A minha pergunta é a questão dessa técnica inovadora. Então, ela é patenteada, vamos usar a expressão aqui, Brasil. Não temos risco de outros virem e levar, porque é tão sublime, é tão lindo que a gente fica com medo de perder, como já foi perdido algumas inovações no Brasil por falta dessa preocupação enquanto certificado desse grande avanço. Mas parabéns, e gostaria de saber como que nós, além das emendas parlamentares, como que nós podemos ajudá-los para que haja esse grande investimento. A nossa preocupação sempre foi, doutor, que nós trabalhamos com os hospitais e a gente percebe que os hospitais estão se especializando em captação de recursos, e aí para subsídio do hospital. E aí a gente tem essa preocupação na questão de investimento de ciências, e eu fico feliz com essa resposta do Hospital Erasto Guedes. Obrigado. Parabéns, muito obrigada. Obrigado, vereadora. Lembrando para os vereadores se atentarem ao tempo da pergunta de 1 minuto e meio, por favor. Com a palavra agora, vereador Ezequias Barros. Obrigado, presidente. Doutor Neyton, que honra poder receber o senhor aqui, nessa casa. E minha esposa teve um câncer de mama no começo de 2009. E com 44 anos, e aconteceu isso. Justamente veio menopausa rapidamente ali, já não poderia, se ela fosse o caso da gente, querer ter um filho, não teria. E ver o senhor aqui trazer uma condição como essa é fantástico, realmente, e prova que o ser humano, com dedicação, com vontade, com determinação, e claro, com bênção de Deus, eu entendo que tem bênção de Deus para poder buscar esse entendimento e fazer uma cirurgia como essa e dar a condição de uma mulher ter um filho. Eu não tenho perguntas ao senhor, porque não consigo nem entender nada disso aí, né? Mas eu tenho que parabenizá-lo, dizer da alegria e também da emoção de vê-lo emocionado por algo que o senhor construiu. Isso é muito importante. Realização. Muito obrigado por sua presença. Isso faz com que a gente saia todo dia com um pouco mais de vontade de trabalhar. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ezequias. Vereador Mauro Bobato. Obrigado, presidente Alexandre. Parabenizar a iniciativa do vereador Sidney Tualdo, ao mesmo tempo que agradeço a presença e a visita do doutor Reitan. E gostaria que, se possível, doutor, você discorresse um pouco da tua história, de como você, se você é curitibana, a Noêmia citou, um pouquinho de como foi essa trajetória para chegar a criar um novo protocolo de saúde. A gente acaba sendo curitibano meio tradicionalista, se adonando por uma pessoa de Curitiba, conseguiu avançar, evoluir, procurar novas coisas. No mais, boa sorte. É uma coisa um pouco diferente da dinâmica que a gente vivencia e conhece. Até fui perguntar para o Sidney como que foi a tua chegada, como que conheceu Vossa Excelência. Mas para a gente conhecer um pouquinho da tua história, se for possível. Eu sei que a pauta aqui é o protocolo novo, mas saber como que você chegou nisso ali. Parabéns e sucessos nessa caminhada. Doutor, fique à vontade para responder os 3 vereadores. Na sequência, a gente continua as perguntas. Primeiro, agradecer pelas palavras. Fico extremamente honrado. Bom, a vereadora Noêmia, muito obrigado. Assim, eu acho que a principal forma de apoio continuam sendo, de uma certa forma, as emendas, isso sim.
O que eu acho que todos os hospitais têm bons projetos de pesquisa que às vezes estão abandonados, sabe, por falta de recurso. Então, às vezes, talvez uma conversa com o gestor, perguntando assim, olha, tem alguma pesquisa que você acha que vale a pena? Será que, porque tem coisas extremamente baratas, assim, esse é um protocolo relativamente barato, sabe, ele não foge, não é uma cirurgia extremamente cara, nem nada, e é um protocolo que talvez, não sei, com 50 ou 100 mil reais mudou a história de tratamento dessas mulheres aí. Às vezes um tratamento de fertilidade custa 50 mil reais para uma paciente. A gente fez cirurgias em 15, com preço extremamente baixo. Então, acho que às vezes uma conversa com os gestores seja uma boa forma de encontrar, porque no geral o hospital sabe a pesquisa que é promissora, que vai ter futuro e tal. Então, acho que essa é uma forma de ajudar, e a pesquisa precisa, sabe? Pesquisa também dá muito retorno. Então, mesmo econômico, eu imagino que um momento em que esse procedimento for um procedimento regulamentado e liberado, ele também vai ter um retorno financeiro para o hospital. Então, e para o Estado, e quem sabe a gente vai ter pacientes de fora, né? Desde que essa é uma paciente de Porto Alegre que veio operar aqui, eu tenho pacientes do Nordeste, tenho pacientes até de outros países. Então, assim, que estão vindo para Curitiba. Ela está patenteada, ela é nossa. Às vezes já se usa o termo de, né, cirurgia de Ribeiro, assim, já se usa em congresso. Felizmente, às vezes eu vou num congresso, já tem sessões sobre uma cirurgia, e às vezes eu nem estou dando aula, porque tem outras pessoas dando aula. Então é engraçado isso. Mas sim, ela está patenteada porque ela foi publicada primeiro por nós, e no meio médico a patente é a publicação científica. Então a gente tomou cuidado de não contar para ninguém até publicar, porque existe uma competição nisso, sim. Tá? Então, isso acontece. Mas obrigado, vereadora. Bom, vereador Ezequias, eu, claro, ouvi a história de um familiar, a gente sabe, então, que você conhece a história de perto, né? Primeiro... E até, como o senhor diz, né? Na mama, mas ela acaba interferindo e a paciente acaba entrando em menopausa. Obrigado pelas suas palavras, eu só tenho a agradecer. E é engraçado, você falou assim, eu não entendo nada e tal. E eu lembro que eu conversei com a minha mãe, quando eu pensei na cirurgia antes de fazer, eu fui conversar com a minha mãe, porque eu considero ela a pessoa mais assim sensata que eu conheci em toda a minha vida. E eu expliquei para ela, e a minha mãe disse que uma das coisas mais inteligentes sobre todo esse processo, ela falou assim, meu filho, eu não entendi absolutamente nada do que você me falou. Mas se você quiser ter uma opinião de quanto isso é importante para a paciente, fale com a mãe da paciente. E eu liguei para a mãe da Franciele e a gente conversou. E isso foi o que me deu muito estímulo a fazer a cirurgia, porque ela disse assim, faça, porque isso para ela é muito importante. E ela precisa disso. Então foi esse toque aqui. Às vezes a gente não precisa entender, às vezes a compreensão vai além, né? Então, obrigado, vereador. O vereador Mauro, né? Essa é a minha história, eu vou tentar ser bem curto. Eu nasci em Florianópolis, eu fui erradicado em Blumenau até os 15 anos, e eu vim fazer terceirão no positivo aqui, que foi que mudou minha vida, eu acho, porque me tirou de um mundinho de cidade menor, e que você está ali, acha que o mundo é aquilo, então me jogou. Eu fui para estudar em Porto Alegre, na Federal de Porto Alegre, depois eu voltei para Santa Catarina para fazer cirurgia geral, e vim aqui por Erasto Gärtner. Faz 20 anos que eu estou no Paraná, eu me considero paranaense já. Né, as pessoas já falam comigo, eu sei que no Paraná as pessoas dizem que eu tenho um sotaque de Catarina, mas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina eles dizem que eu tenho um sotaque paranaense. Então eu me considero um paranaense. E o desenvolvimento da cirurgia veio com muito trabalho, com muita dedicação. Eu tive a oportunidade de participar de vários protocolos de pesquisa internacionais, e isso me ajudou a dar muita experiência, entender o processo de pesquisa, onde publicar, como se comunicar. Tanto que vocês não vão achar nada em Facebook e Instagram, não tem, né? Porque seguiu o caminho tradicional da medicina. Então a gente foi dessa forma que aconteceu. Obrigado, doutor. Próximo bloco de perguntas, vereadora Amália Tortato, vereadora Indiara Barbosa e vereador Serginho do Posto. Com a palavra, a vereadora Amália Tortato. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar o vereador Sidney Toldo por trazer esse tema, que eu estou emocionada até agora aqui. Doutor Reitan, parabéns. Parabéns pela tua ousadia, pela tua criatividade e pela tua humildade de vir aqui dizer que você não fez nada excepcional. Como assim? Você está dando oportunidade para as pessoas, para as mulheres serem mães. Isso é a maior oportunidade, é o maior amor.
é o maior desafio que uma mulher tem na vida. Então, eu falei, estou ainda emocionada aqui. Parabéns mais uma vez. Eu assisti aquela reportagem ao vivo, quando passou na TV, fiquei emocionada vendo a reportagem e aqui ainda estou me contendo. Então, parabéns mais uma vez, parabéns ao Sidney. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira, tem uma estimativa de quanto tempo a mulher fica com o útero transplantado? É isso? É isso, doutor? Estou falando errado aqui? Transposto. E se durante esse período a vida sexual da mulher continua normal? Essas são as minhas perguntas. Obrigada e parabéns mais uma vez. Vereadora Indiara. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Também cumprimentar o vereador Sidney por ter trazido, né, esse tema, que às vezes quando a gente olha, a gente não sabe muito bem, né, nossa, mas que tema, é um tema bem específico, mas realmente foi surpreendente, né, todos os vereadores já falaram e também fiquei também, enfim, impressionada, porque eu já convivia até com estava contando até para a Malha, uma amiga, que ela teve câncer, era nova, recém-casada, não sei se é exatamente esse tipo, mas ela teve um tipo de câncer, enfim, no útero, e ela acabou ficando infértil, né? Então, acompanhei de perto e realmente é uma situação muito difícil, né? Então, enfim, como a Amália falou, é uma inovação, né, para tornar a vida das pessoas melhores. Então, realmente muito significativo. O que eu ia perguntar é o quanto isso qual é a relação, assim, né? Porque eu tenho a impressão que é uma coisa nova, recente, mas o quanto as pessoas já conhecem ou ainda precisam conhecer e até o que a gente pode fazer também para que essa técnica se torne mais conhecida, enfim, para que mais gente tenha acesso a isso, né? E também qual é o acesso das pessoas, né? Enfim, quantas mulheres que têm esse tipo de câncer que têm acesso a essa técnica. Obrigada. Doutor, a Indiara é nossa gravidinha aqui do plenário, então imagina o quanto isso deve ter tocado ela também. Vereador Serginho do Posto está inscrito, não se encontra por enquanto no plenário, então nós vamos dar sequência aqui. Vereadora professora Josete com a palavra. Bom dia a todos e todas. Então, inicialmente, eu gostaria de parabenizar o vereador Sidney Toaldo pela iniciativa. Eu acho que quando nós trazemos um tema que envolve ciência para essa casa, isso é um reconhecimento de um trabalho que o Brasil faz, né? E que, às vezes, o próprio brasileiro não valoriza, né? Os seus cientistas, os seus médicos, enfim, que têm essa sensibilidade, que têm uma trajetória humanizada, né? Porque eu acho que, muitas vezes, a gente está num momento de muita desumanização, né? Então, quando a gente ouve o relato, né, de toda essa técnica, das mulheres que puderam, nesse momento, ter acesso e a possibilidade de serem mães, né, eu acho isso muito importante. Então, parabéns, né? A gente percebe na forma de falar a sensibilidade que o senhor tem, né? Mas tratando, né, da técnica em si, como eu fiz biologia, daí a gente vai com algumas curiosidades. Então, eu queria saber, no momento dessa transposição, como é que é feita a ligação dos vasos sanguíneos, né, para manter esse útero vivo, né? Essa é uma curiosidade que eu tenho. E aí vou aproveitar o momento também para o senhor transmitir um grande abraço a todos os profissionais do Erasto Gettner, porque eu tive a minha tia, infelizmente ela não resistiu, o câncer dela foi descoberto, né, tardiamente, mas ela teve um tratamento humanizado, então a família toda é muito grata à equipe do Erasto Gettner, né? Então, essa curiosidade mesmo, e mais uma vez, parabéns, né, pela sua dedicação e por utilizar a ciência, né, a serviço das pessoas,
de uma forma humana, de uma forma solidária, né? E quando a gente ouve as mães, eu acho que a gente está no caminho certo também, né? Obrigada. Obrigado, vereadora professora Josete. Passo a palavra ao doutor para que responda às perguntas. Bom, primeiro, de novo, obrigado. Obrigado, vereadora Amália. Eu fico muito feliz em ouvir vocês. E quando eu ouço vocês falando, vocês falam com conhecimento de causa, né? E, no geral, as mulheres ficam com o útero 2 meses ali. Elas têm vida bem, assim, bem normal, com exceção do período menstrual. Mas você também não vê o útero, é um furinho pequenininho no umbigo, assim. Não vou dizer que é confortável, né? Não deve ser, né? Mas elas têm, de resto, elas têm uma vida normal. Infelizmente, nesses 2 meses, elas não podem ter vida sexual ativa, mas não é por causa da cirurgia em si, é por causa do tratamento da radioterapia, porque elas ficam super sensíveis. Então, infelizmente, elas é muito comum diarreia, cólica, dor abdominal, e a pele, a vagina, tudo fica muito sensível, então elas não conseguem, no geral. Eventualmente no começo, mas do meio para o final do tratamento é bem difícil. Então, elas costumam se recuperar uns 2 meses depois que acaba a rádio, e aí elas já voltam a ter uma vida sexual normal. Então, é isso que acontece. Não é muito fácil, não, mas elas ficam bem, sim. A vereadora Indiara, né? Parabéns, então, eu não sabia que você está gestando, né? Mas é uma aventura. É o primeiro? É o segundo. Então vai ser moleza. Eu sei que quando eu programei o nome da aula, depois eu pensei assim, eu vou assustar todo mundo com o nome da aula, né? Porque o nome é assustador. Mas eu tentei trazer de uma forma simples e para dentro daquilo que todo mundo entende, que é ter filho, que é ser uma mulher, que é passar por tudo isso, né? Como é que as pessoas conhecem, no geral, é um trabalho de formiguinha, é isso. Eu venho aqui, converso com vocês, daí eu vou num outro lugar, eu acho que foram mais de 20 países aí que eu já fui dar aula e mostrar, em congressos, então é esse trabalho, assim, 1 a 1. É claro que quando isso cai na mídia, isso tem uma super exposição, né? Então isso ajuda muito também, a gente depende muito da mídia, né, para fazer isso. Em relação ao acesso, esse procedimento está disponível no Erasto, dentro de um protocolo de pesquisa, de graça. Qualquer paciente de qualquer lugar do Brasil pode vir e a gente faz. Ele está autorizado agora em outros hospitais, como no Einstein, acho que em Manaus e Barretos. São 4 hospitais no Brasil que têm autorização para fazer o procedimento. Então, e os pacientes não pagam nada. Todos os hospitais, a condição para você fazer uma cirurgia experimental é que você não cobre. Então, o acesso existe. Eu acho que a maior dificuldade ainda é que você educar todos os médicos que existe essa opção. E daí é isso aqui, esse trabalho assim, de grão em grão. E obrigado pelas palavras. Eu também me emociono sempre. Então, normal. Já desisti de tentar não me emocionar. Professor Josete, obrigado. Eu acho que esse é um tema super importante. Como brasileiro, a gente tem esse complexo, né, de inferioridade, é sempre super difícil. Quando eu fui apresentar o trabalho fora, eu fui super cauteloso, assim, da forma como eu ia mostrar, porque eu tinha muito medo das pessoas pré-julgarem por eu ser latino, né? Porque eu sei que, assim, vocês vão dizer, não, o Reitan é branco, de olho verde, mas eu vou fora, eu sou latino. Então, a gente passa por isso também. Em outros lugares do mundo isso acontece também. Mas, felizmente, eu consegui, acho que, por qualidade técnica, por competência, você acaba se impondo, né? Quando você tem essas características. Eu acho que eles ainda se chocam com esse lado muito humano, quando eu apresento, assim, porque eu posso apresentar só número, né? Eu posso vir aqui apresentar só número, vocês viram, está todo mundo dormindo, né? Mas eu acho que quando eu vou para fora do Brasil eu apresento, a gente sempre tem esse lado humanizado, e isso choca eles também. O europeu e o americano, no começo eles ficam chocados, depois eles entendem, e eu acho que o profissional, no geral, no Brasil, ele é muito humano. Comparado aos outros países, disparado. Eu fiquei um tempo em Montreal, no Canadá, e quando as famílias entravam para ter o diagnóstico de câncer, a rotina era mandar a família sair e você comunicar ao paciente. Depois ele decidia se a família entrava. Então, assim, é muito diferente, né? E você precisa respeitar. Do ponto de vista técnico, o útero ele tem 4 artérias. 2 delas vêm aqui de cima, junto do polo superior, do rim, assim. Então, ele me permite que eu ligue as 2 de baixo e eu consigo trazer o útero até dentro do tórax de uma paciente, se eu quiser. O útero chega no tórax. É por isso que, por exemplo, na cirurgia de mama, às vezes vocês veem aquela mulher que tem um cortezinho embaixo, tipo uma cesariana,
e ela tira essa pele daqui de baixo, e o músculo reto abdominal, que é o músculo do tanquinho, ele tem uma artéria que vem aqui de cima. Então eu consigo tirar a pele de baixo da barriga de uma paciente e botar no ombro dela, se eu quiser. E a gente usa isso para reconstruir a mama, por exemplo. Então a gente, em medicina, tem muito disso. Eu posso ir aqui infinitamente com exemplos de como fazer isso. E tem um risco, obviamente, né? Esses vasos podem trombosar, pode sangrar, então tem um certo risco. Felizmente, até hoje, a gente não teve nenhuma complicação grave. Mas é um risco, sim. E, lógico, eu quero mandar um abraço para todos os funcionários do Erasto. Eu ia dizer para vocês, se vocês não tiveram a oportunidade de ir no Erasto no último ano, ou mais 2 anos, não deixem de ir no Erasto. Vocês vão ver o que é a competência administrativa de um hospital que consegue trabalhar com o SUS, que consegue dar uma assistência diferenciada e que está transformando um ambiente também num ambiente agradável, mesmo para os pacientes que têm uma condição limitada, ele chega lá e ele é bem atendido. Então, tem todo o trabalho de voluntariado, tem todo o trabalho de psicologia, de nutrição, de fisioterapia. E eu que trabalho nos 2 mundos, né, no privado e em outros hospitais, mesmo meus pacientes de convênio, quando eles vão no Erasto, eles se sentem tratados diferente. E por quê? Porque a pessoa que está ali dentro do Erasto só trata pacientes com câncer. Então ela te entende. É diferente da maioria dos outros hospitais, onde às vezes a equipe que está lá trata vários tipos de doenças, de todo tipo, e ele não entende às vezes o paciente com câncer. As pessoas que estão no Erasto, elas entendem os pacientes com câncer. Então é um tratamento muito diferenciado. Quem não teve lá, eu digo, vá, porque as imagens de fora estão bonitas, dentro ele está mais bonito ainda. Ele não parece um hospital, aquele estigma que a gente tem de SUS. Em boa parte, tenho que agradecer a vocês, porque eu sei que isso depende de aporte. A gente não vive com o dinheiro dos procedimentos, o Erasto depende desses aportes. Então, se for para viver só do que o SUS repassa, infelizmente, eles são inviáveis, né? Infelizmente, não é viável. Vocês sabem que o custo com saúde continua subindo, né? E a gente não consegue acompanhar. Infelizmente, não tem como acompanhar. Bom, pessoal, como nosso tempo está estourado pela qualidade e a importância do tema, nós vamos estender por 15 minutos para que a gente possa finalizar o assunto. Os vereadores em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários levantem a mão. Aprovado. Próximo vereador inscrito, vereador Serginho do Posto, vereadora Sargento Tânia Guerreiro e vereador Marcos Vieira. Vereador Serginho do Posto não se encontra no momento. A palavra está então com a vereadora Sargento Tânia Guerreiro. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia, doutor. Quero parabenizar o meu colega Sidney. Muito obrigado, o senhor deu um presente para nós hoje, trazendo essa bênção que é o senhor, viu? Me emocionei muito. Eu queria que o senhor fosse bem mais velho. Eu queria que o senhor tivesse uns 70 anos. O senhor teria salvo minha mãe. Minha mãe faleceu de câncer, porque não tinha um doutor igual o senhor. Isso há 35 anos atrás. Então, que pena que o senhor nasceu depois. Eu quero agradecer Santa Catarina por nos presentear com o senhor. O senhor é um presente de Deus para nós aqui no Paraná, para todas as mulheres que sofrem, pessoas que sofrem com isso. Eu tive câncer há 19 anos atrás. Mas como eu sempre fiz todos os exames precocemente, todos os anos eu faço um check-up geral. E eu descobri que ele estava lá. Então deu tempo. Minha mãe não teve essa sorte. Porque foi muito tempo atrás. Minha mãe morreu aos 46 anos. Como eu disse, o senhor é um presente para nós. O senhor não me assustou com as imagens. Pelo contrário, o senhor me trouxe esperança. Esperança para as novas gerações, para as pessoas que possivelmente terão esse problema. O senhor, com certeza, tem o seu lugarzinho no céu, já reservado.
E não desista de trazer essa realidade para todos os que o senhor for trabalhar. Para todos os que o senhor for mostrar o seu trabalho. Mostre mesmo, porque as pessoas precisam saber que há esperança. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. E olha que eu lido só com desgraça. Eu sou policial militar há 35 anos e trabalho com pedofilia. Nas minhas palestras eu mostro imagens terríveis. O senhor traz a esperança para as pessoas. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Passamos então ao próximo vereador inscrito, o vereador Marcos Vieira. Obrigado, presidente. Cumprimento o vereador Sidney Nitualdo por trazer esse tema tão importante e parabenizar o doutor, né, pela apresentação e por essa iniciativa, por essa ousadia e por esse grande sinal de esperança que traz aí as mulheres, as famílias, né? A minha pergunta, doutor, já foi contemplada. Eu gostaria de saber quais os hospitais que estão autorizados a realizar esse procedimento, né? Mas quero fazer uso da palavra mesmo assim para parabenizar, né, por esse trabalho realizado, por esse trabalho feito, e também concordando com a fala da vereadora Josete, acho que nós precisamos mais do que nunca o investimento na ciência, né, nos estudos. E falar em investimento não é ficar só no discurso, mas o investimento na ciência ele tem que ser discutido no orçamento. Investindo, colocando no orçamento valores que possam dar condições para que profissionais como vocês possam levar adiante esse trabalho e trazer aí alternativas que possam salvar vidas e trazer aí uma condição para que todas as famílias possam viver bem. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, parabéns para toda a equipe, parabéns ao Hospital Horácio Guettner, que realiza esse trabalho fantástico com as famílias. Obrigado, vereador Marcos Vieira. Eu passo a palavra agora, então, para o vereador Sidney Nitualdo, para que faça a saudação oficial da casa e conceda a palavra ao nosso convidado. Obrigado, senhor presidente. Bom, depois de tanta fala, depois de tanta emoção, né, vereadoras, vereadores, primeiro, doutor Reitan, assim, a ciência salvando vidas e gerando vidas. É o papel que você exerce hoje, salvando vidas e gerando vidas. Coisa maravilhosa. Então, a medicina, a população curitibana, paranaense, brasileira e mundial agradece a vocês, médicos, que dão essa condição. Eu queria fazer duas perguntas rápidas e, posteriormente, farei a menção final, para depois for fazer a apresentação final. Primeiramente, o acesso... Este procedimento de preservação da fertilidade era totalmente inédito, né? Este método foi desenvolvido só aqui em Curitiba, ele já havia sido desenvolvido fora em outros países. E também o acesso, que também já foi comentado aqui, o acesso ao procedimento é através de uma indicação médica ou as pacientes são pré-selecionadas de alguma forma para fazer esse tratamento. Feitas essas duas perguntas, eu quero aqui agradecer novamente a sua presença, seu trabalho dedicado à saúde e dizer que honra foi a nossa em ter a sua pessoa aqui hoje na Câmara Municipal de Curitiba, trazendo um tema tão importante, um tema que fala de vidas e salvar vidas não tem preço. E o senhor disse isso agora, questão financeira não é o problema, porque é um método tranquilo que o hospital faz, mas o grande eixo disso foi a sua descoberta, o seu procedimento ser descoberto e hoje estar salvando vidas. Então é gratificante ver o seu amor pelo que faz, a sua dedicação e também, que bom que você escolheu nossa Curitiba para vir viver, né? Você que é meu vizinho também, né, doutor? Então, só dizer, muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua dedicação e que mais médicos venham fazer esse trabalho para salvar vidas. Muito obrigado, doutor Reitan. Muito obrigado de coração. Bom, obrigado de novo pelas palavras. Bom, vereadora Tânia, o que eu posso dizer, né? Eu nunca... É muito difícil, às vezes os pacientes me perguntam se é tranquilo, né? E eu digo assim, é muito difícil você estar na pele de um paciente, né? Só quem passou por isso pode saber o que é passar por uma situação parecida, né? Então,
Eu acho que o tratamento melhorou muito. Talvez não fosse o Reitan, talvez fosse qualquer outro médico hoje que conseguisse salvar a sua mãe. Eu acho que o tratamento do câncer evoluiu, graças a Deus. A gente tem uma gama enorme hoje de opções. Mas eu fico muito feliz em ouvir as suas palavras aí. Fico feliz que as coisas estão indo bem. E eu espero que também você tenha muito sucesso nisso que você faz. Que hoje eu sou pai, então, assim, é um tema tão sensível e eu não gosto nem de pensar assim, porque muda o jeito da gente ver a vida quando você tem um filho, né? Então, é um tema tão difícil de lidar. Então, parabéns também. E obrigado pelas suas palavras aí. Eu espero que a gente possa ajudar cada vez mais pacientes, mais gente com mais capacidade para fazer. Então, muito obrigado mesmo pela sua palavra. Bom, vereador Marcos, primeiro, muito obrigado, né? Também agradecer as suas palavras. Acho que você comentou uma coisa super importante, né? A gente precisa fazer investimento em saúde, a gente precisa pensar nisso numa forma... Isso tem que estar no orçamento, né? Eu também passei um tempo nesse hospital em Nova York, foi uma coincidência que agora eu tenho um grande amigo lá, mas eu passei um tempo lá e os americanos têm muitas coisas boas e ruins, mas eles têm umas coisas que é pragmática, que assim, sempre que você fala alguma coisa, alguém vem com uma ideia, eles dizem assim, quem vai pagar? Da onde vem o recurso para fazer isso? Você pode ter a melhor ideia do mundo. Se você não tiver o recurso, não vai acontecer. Então, a gente precisa investir em saúde. Não adianta a gente achar que barateando tudo a todo custo, com toda a força, vai resolver o problema. Não vai. Infelizmente, o custo da medicina está aumentando. A gente precisa pressionar a indústria para baixar o custo, para diminuir lucro. Isso eu concordo, porque é uma área tão sensível. Mas a gente vai precisar investir, principalmente em educação. Me preocupa muito a gente formar muita gente sem qualidade, assim. Então, essa é outra coisa que eu acho que a Câmara a política em geral pode contribuir, que é discutir assim, como que a gente está formando as pessoas. A gente quer oferecer coisas de qualidade, a gente tem que formar coisas de qualidade. Não adianta a gente achar que vai formar milhões e milhões de médicos e vai entregar uma coisa de qualidade. Não vai. A gente está aceitando que a gente vai entregar menos. Essa é a nossa filosofia. A gente vai pagar pouquinho e vai entregar menos. Não adianta você achar que vai gastar pouquinho e vai entregar mais. Isso não vai acontecer. Você precisa resolver o problema de acesso. Zero dúvida. A gente precisa dar acesso. A gente precisa de mais gente, eu concordo. A gente precisa de mais gente boa. E talvez a gente precise gastar um pouco com isso. Mas se eu fosse escolher um lugar para botar o dinheiro, eu ia dizer educação. Pesquisa e educação. Saúde também, depois, educação, educação, educação. Então, mas eu concordo. Eu só queria dizer isso... A gente precisa discutir isso em termos de número também, que é chato, mas precisa ser feito. Então, obrigado também pelas suas palavras. Bom, o vereador Cine, é lógico que eu tenho que agradecer, porque para mim é uma honra estar aqui, muito mais do que vocês podem imaginar, porque conversar com vocês é conversar com as pessoas que estão envolvidas em vários processos da cidade, da vida do cotidiano das pessoas. As decisões que vocês tomam impactam na vida real, né? Por isso que eu tentei trazer assim, vidas reais. Essas pessoas estão aqui, né? É muito fácil eu vir aqui pedir dinheiro para um projeto. Eu não quero isso. Não vim aqui pedir dinheiro. Eu vim aqui pedir ajuda. Sempre que vocês verem uma oportunidade, pensem como isso vai impactar naquelas mulheres ali. Pessoas reais. Não é um médico, não é nada disso, sabe? O desenvolvimento do projeto, né? Ele é 100% brasileiro. Quando eu propus o projeto, para você fazer pesquisa com pacientes, você tem que passar num órgão do governo, que não é nem do governo, é uma instituição à parte, chama-se Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, sempre que você faz pesquisa em pacientes, você tem que ir para a CONEP, que chama CONEP. E quando eu fiz o projeto e mandei para a CONEP, eles me chamaram em Brasília. E aí eu sentei na mesa com alguns colegas, médicos também, técnicos da CONEP, e eles me perguntaram assim, mas ninguém nunca fez? Eu falei, ninguém nunca fez. Eles disseram assim, pois é, mas ia ser tão mais fácil se alguém já tivesse feito. Ia mesmo, mas aí não seria uma coisa nova. Então a gente precisa incentivar e encorajar as pessoas a desenvolverem coisas novas. Se a gente ficar com o complexo de inferioridade, a gente nunca vai fazer coisas novas, né? Porque eu podia ter chegado lá, diante da barreira deles e ter desistido. Porque eles de uma certa forma, foi desestimulante, né? Puta, mas ninguém fez. Aí é difícil. Nenhum americano... se você tiver um artigo de alguém que já fez, facilita muito liberar a pesquisa. Eu falei assim, mas gente, alguém tem que fazer a primeira vez que sejamos nós. Eu não quero ter que contar para um americano, para ele fazer e aí ser o trabalho dele.
né? E aí foi super legal, porque eles entenderam, né? E como é difícil, mas é só para ilustrar como é difícil também. Não foi muito fácil, não. Mas ele é 100% nosso, 100%. Ninguém no mundo hoje duvida ou questiona isso, está 100% nosso. Como chegar, no geral, é a indicação do médico. O médico vai encaminhar os pacientes, mas eu respondo procura direta. De vez em quando eu tenho pacientes que me acham lá em rede social, em Facebook, em Instagram. Eu quase não uso, mas eles me acham, me mandam mensagem, eu respondo. Mas até hoje todos os pacientes que vieram foi um colega que ficou sabendo e ligou para mim, e aí a gente... Mas essa informação é pública. Se o paciente procurar na internet, tem meu número, tem o número do protocolo de pesquisa e tem meu telefone pessoal como investigador. Então, eles podem me encontrar lá. Então, obrigado de novo. É uma oportunidade enorme estar aqui. Eu não sei se eu posso ser... Não, como eu vou abrir uma exceção, a presidente da Comissão de Saúde, vereadora Noêmia Rocha, pediu a gentileza pela senhora ser presidente da Comissão de Saúde, e vou conceder 1 minuto para que a senhora faça mais um questionamento. Você é muito gentil, presidente. Muito obrigada. Eu achei que alguém ia fazer a pergunta e deixei de fazer. É muito importante esse procedimento e a gente pensar a longo prazo com cobertura do SUS. E já existe uma articulação, já existe um encaminhamento, porque nos interessa, até porque o hospital vai sobrecarregar com esses custeios. E aí a nossa pergunta é como que podemos ajudar nesse quesito também. O que acontece nesses protocolos é que eles passam por uma fase experimental, que é o que a gente chama de estudo de viabilidade. E a gente terminou o estudo de viabilidade ano passado, aí você tem que esperar um tempo, que dá mais ou menos 1 ano. Em setembro agora eu vou apresentar os resultados num congresso em Nova York. E aí a gente considera que ele terminou a fase experimental e ele pode ser implementado. É claro que daí você passa por uma fase de regulamentação, você tem que ir nas instituições, isso tem que ser codificado, tem que ser precificado. Eu espero que ele esteja incluído no rol do SUS em talvez 1 ou 2 anos. Então demora um pouquinho, mas um dia chega. Vale a pena. Presidente, deixa eu só perguntar uma complementação. Nesse período de 1 a 2 anos, as cirurgias continuam sendo feitas? A gente abriu um segundo protocolo de pesquisa e continua fazendo dentro do protocolo. Então, os pacientes podem ir... Esse protocolo tem autorização, acho que até 2030. Então, mesmo que não saia no SUS, a gente consegue fazer dentro do protocolo. Pode fazer as considerações finais, por favor. Tá. Bom, eu quero agradecer muito, vereador Sidney, é uma honra estar aqui. Eu quero agradecer vocês pelo tempo de vocês. Eu sei que vocês são super atarefados aí, ouvirem um pouquinho essas histórias. E eu espero aí que vocês, quando tiverem a oportunidade de olhar por um desses temas aí, olhem com carinho e ajudem, porque a gente está de fato ajudando pessoas, não são números, são pessoas que estão sendo beneficiadas. Então, muito obrigado. Obrigado de novo, vereador. Obrigado. Dr. Reitan, mais uma vez nós agradecemos a presença. Eu quero lembrar que nós vamos estimular para que a nossa comunicação divulgue esse assunto, divulgue essa sua explanação feita aqui com muita ênfase, porque é de extrema importância. Também quero lembrar que essa casa, na última rodada de emendas, conseguiu o objetivo através da Comissão de Saúde, no qual me deu a confiança para coordenar a emenda coletiva. Foi a maior emenda coletiva da casa para o Hospital Erasto Gärtner. Então tenho certeza que não só o vereador Sidney, como toda a Câmara Municipal de Curitiba estará imbuída em colaborar cada vez mais. E parabéns mesmo, de verdade, porque o senhor trouxe emoção, trouxe conhecimento, trouxe experiência, e, sem dúvida nenhuma, foi uma aula para todos nós. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Reitan Ribeiro pela sua participação. Convidamos, o vereador já fez as suas considerações finais. Então, fica assim encerrada a tribuna livre. Passamos agora à ordem do dia. A senhora, segunda secretária, procederá... Vamos fazer o seguinte antes. Vamos tirar uma foto... Vou suspender a sessão rapidinho, que eu acho que nós estamos tendo a oportunidade de tirar uma foto com uma pessoa sensacional.